seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é mais um momento de estudos. Hoje a gente vai abordar o tema educação integral. Por que educação integral? Porque este entendimento de educação integral está previsto lá na legislação, está na BNCC, está nos documentos, está nas normativas, e nós precisamos nos apropriar desse entendimento, desse conceito adequadamente. E educação integral, ela tem que ser pensada porque ela exige muito mais do que uma simples escolarização, ou seja, é mais do que simplesmente ficar na escola regularmente. Ela pressupõe também um projeto político-pedagógico que seja muito bem elaborado, que seja muito bem pensado para aquela clientela específica, né? Para aquela situação, para aquela circunstância de educação integral. Bom, evidentemente, esse projeto político-pedagógico ele também tem que pensar e considerar a formação dos atores, né? A constituição aí desta clientela que vai ser específica, mas que os personagens que trabalham nessa escola, sejam os professores, os gestores, pessoal de equipe, né, de apoio, de segurança, enfim, todos os atores que estão envolvidos precisam se aliar também à comunidade escolar, à comunidade daquela localidade, daquela escola, aliando também toda a infraestrutura física, recursos físicos, financeiros, porque implantar uma educação integral não é a mesma coisa que uma educação regular, porque a educação integral, ela pensa as condições a partir de se criar e estabelecer aí a educação em cada localidade, em cada escola, em cada rede de ensino, em cada sistema de ensino. E, evidentemente, com a participação de todos os profissionais envolvidos, né, conforme a gente estava falando, dos estudantes, da comunidade, enfim, são aliando aí então todas essas vertentes, né, todas essas variáveis, a gente tem condição de ampliar os tempos e espaços, não só de formação dos estudantes, mas de formação também desses profissionais, sempre na esperança de que a gente não garanta só o ingresso, só o acesso desses estudantes na escola, mas principalmente pensando na permanência e na permanência na escola com sucesso, ou seja, com uma aprendizagem garantida aí de qualidade, uma educação de qualidade. Então, quando a gente pensa numa escola de qualidade, a gente tem que olhar para a educação integral. Agora, evidentemente, a educação integral, ela esbarra aí, quando a gente vai pensar as questões da educação, principalmente na questão das desigualdades sociais, né? Porque a gente vai acabar relacionando os problemas de distribuição de renda, né? de constituição aí da sociedade nesse contexto também de vulnerabilidade social, que, lógico, que não, uma coisa não está diretamente ligada à outra como causa e consequência, né? Então, muito embora estas questões não sejam determinantes, elas sim podem contribuir para o rendimento escolar e que seja aí aquém daquele esperado para aquela fase, para aquela etapa, para a relação idade-série, né, ano de escolaridade, para reprovação, sucessivas retenções, evasão, enfim, a gente sabe que tem uma ligação, não é de causa e consequência, mas isso vai reverberar. Por outro lado, quando a gente pensa no direito à educação de qualidade, a gente pensa e considera sim que é fundamental a gente ampliar a escolarização para a gente garantir os outros direitos. Os direitos humanos, os sociais, que estão aí previstos, inclusive na nossa Constituição. E
que são direitos e questões que vão esbarrar, inclusive, na própria democracia, né? Na instituição e na manutenção dessa democracia no país como um todo, né? Então, vejam que a escola pública, ela vai universalizar esse direito da educação, né? E é a respeito disso que a gente vai falar hoje, a respeito da educação integral. Bom, não está inscrito no canal? Já sabe, vai se inscrever. Está inscrito? Legal, bacana, já compartilha esse vídeo aqui. Bom, e para você que não está inscrito, já se inscreve, aproveita a oportunidade aí. Deixa seu joinha, deixa o seu like, que é para esse vídeo crescer e ativa o sininho para você ser lembrado quando chegar um material bacana, um material novo aqui no canal para você estudar. Bora lá estudar! Bom, e o que a gente tem que ter muita clareza nisso tudo, né? Quando a gente está falando de, educação integral, ok? Educação integral. Quando a gente está falando bastante, né, de educação integral, a gente tem que ter algumas arestas aí bem limpas, né? A gente tem que ter um entendimento bem objetivo de o que é isso, né? O que é essa educação integral? Educação integral a gente tem que entender como sendo a mais completa possível, tá? Então, colocou isso no seu entendimento, 90% do que é educação integral já está aí constituído no seu conceito. Então, olha, é a educação mais completa, mais completa possível, tá? É a educação mais completa do ser humano. Então, é a forma de você formar o ser humano, é a maneira de você educar esse ser humano. Bom, se a gente for parar para pensar aí em termos de história da educação do nosso país, a gente vai ver que o Anísio Teixeira é esse mesmo, um dos autores lá do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, lembra daquele movimento? Muito bem, Anísio Teixeira, ele considerando aí implementar um sistema público no país, né? Essa era a intenção, um sistema único, né, para o país, ele considerou pensar numa educação de qualidade, e que essa educação de qualidade, que ela pudesse oferecer condições maiores, né? E não somente que a escola fosse uma instituição, um local de saberes acumulados, de conhecimentos acumulados, mas que oferecesse aos estudantes, né, aos alunos, programas de leitura, de escrita, de matemática, de ciências físicas e sociais, mas que oferecesse também condições de aprendizagem de artes industriais, de desenho, de música, dança, educação física. Ele pensou até na saúde e também na inclusão de alimentação. Já que não é possível a gente estudar de barriga vazia, né? Ninguém estuda com fome. Então, pensando nessas condições todas, né, inclusive entendendo e enxergando a precariedade da população, a situação de desnutrição, ele já estava também considerando estas questões. Então foi Anísio Teixeira que, com essas ideias todas, né, ele coloca em prática essas ideias de educação integral pela primeira vez. Então, o primeiro acontecimento, né, de educação integral, ele vai estabelecer lá em Salvador, na Bahia, que era o local, né, se chamava Centro Educacional Carneiro Ribeiro. Então, era o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, tá? Foi a primeira escola, né, vamos dizer assim, em tempo integral. Isso aconteceu
na década de 1950, lá na Bahia, em Salvador, ok? Então, nesse centro educacional, ele implementou, né, ele pôs em prática várias atividades escolares. Não só atividades escolares, mas ele implementou também outras atividades que aconteciam no contraturno. Então, atividades escolares num período, outras atividades acontecendo no período contrário, né, no contraturno. E aí, esse espaço, né, desse centro educacional começou a ser chamado de escola-parque. Então, aí depois surgiram outras escola-parque com esse entendimento. Mais tarde, isso então foi em 1950, né, na década de 50, na Bahia. Mais tarde, já uns 10 anos depois, né, na década de 60, o que a gente tem? Um fato histórico aqui no nosso país, que a gente não pode desconsiderar, foi a construção de Brasília, né? E aí o Distrito Federal se muda, né? E com a construção de Brasília, então Brasília, e aí também, né? Nos anos, né, de 60, aparecem algumas escolas nesta mesma perspectiva de um centro educacional diferenciado, né? Considerando aí uma formação integral. Um tempo mais tarde, a gente vai ter, nos anos 80, né, 1980, a gente vai ter um outro exemplo, né, no Rio de Janeiro, que eram os CIEPs. Lembra? Os CIEPs, né? O que é CIEP? É o Centro Integrado de Educação Pública. Tá? Os CIEPs no Rio de Janeiro, eles foram pensados por Darcy Ribeiro, considerando aí uma educação integral com inspiração no que já pensava Anísio Teixeira. E o arquiteto desses CIEPs lá no Rio de Janeiro, nada mais, nada menos do que Oscar Niemeyer. Bom, ao todo foram construídos lá no Rio de Janeiro mais ou menos uns 500 prédios escolares nos dois governos do Brizola, quando era governador do Rio de Janeiro, né? Então, em 2 anos aí, 2 governos sucessivos, né? Porque ele foi eleito depois reeleito, ele então construiu por volta de 500 CIEPs lá no Rio de Janeiro. E a ideia era exatamente essa, né? De uma escola integral em tempo integral. Então, os CIEPs consideravam aí a escola integral em tempo integral. Um pouquinho mais tarde, né, entre os anos 2000 e 2004, aí aqui ó, 2004, tá? Aí é a vez de São Paulo, tá? São Paulo com os CELS, tá? CELS, que são os Centros Educacionais Unificados, tá? Então, no Rio de Janeiro, CIEPs, os CELS em São Paulo. Bom, e essa articulação, né, de educação integral, educação em tempo integral, está considerando uma educação que não é só no tempo relógio integral, mas uma educação que extrapola. Por exemplo, esse entendimento de CEL, né, os CELs no estado de São Paulo, eles pretendem e tem até hoje, né, esse atendimento alargado. O que é isso? É creche, pré-escola, educação infantil, né, completa, ensino fundamental, atividades outras educacionais, atividades diferenciadas, atividades recreativas, atividades culturais. Tudo isso onde? No mesmo espaço físico e sempre com essa perspectiva da convivência com a comunidade local, né? Então,
pensa-se, né, essa constituição toda, essa formação toda de educação integral, não só no espaço físico, né, um espaço físico pensado para isso, né, pensado nessa perspectiva, principalmente de uma convivência, convivência comunitária, certo? Comunitária, porque está alargando, está ampliando, estou indo além daquilo que a gente considera de formação escolar, né? Então, é para além da formação integral, ela pensa também essa questão da comunidade. A comunidade tem uma força muito grande nesse entendimento de educação integral. Ou seja, todas essas experiências, elas vão levar ao entendimento que a gente tem que ter, né, de que a educação integral é uma ideia de formar as pessoas da maneira mais completa possível. É formar o ser humano da maneira mais completa possível, pensando aí várias dimensões, vários aspectos da formação humana e não só conhecimentos e saberes historicamente acumulados pela humanidade. Beleza? Bom, então o que a gente está vendo aqui? Olha só, de educação integral. O que a gente está observando e entendendo aqui a respeito de educação integral? Que vai tratar de tempos, vai tratar de espaços, e esta relação tempos e espaço, ela é bem complexa, né? Ela é bem polêmica, a gente pode dizer assim. Por quê? Quando a gente pensa na educação integral, a gente vai entender que tem muitas variáveis no tempo e a gente tem também uma referência que é a ampliação da jornada escolar. Né? Então, quando você pensa no tempo escolar, na jornada escolar de 4 horas, e você fala numa educação integral, você fala, então é além dessas 4 horas. E o espaço, a mesma coisa, né? Vai ficar na sala de aula e depois vai continuar na sala de aula, né? E para além dessas 4 horas. Ora, a gente tem que entender e deixar muito claro que educação integral não significa simplesmente ampliar este tempo de permanência na escola, porque se eu estou pensando que a educação integral é olhar para o ser humano de uma maneira alargada, entender que eu tenho que formar o ser humano da melhor forma, né, da maior completude do ser humano, então não é só ter mais tempo ou limitar ali o espaço naquele espaço escolar. É para além, né? E é enxergando, é olhando também para aquela escola, aquela localidade, aonde é que aquela escola está localizada, porque isso vai interferir na educação diretamente, na formação dos estudantes, né? Ou seja, tempos e espaços escolares, eles estão diretamente ligados com, olha, vivências e também com experiências, certo? Então, a gente tem isso, né? E a gente tem que ter bastante clareza disso. Que esses tempos e espaço, eles têm uma relação direta com as vivências e experiências de novas oportunidades de aprendizagem. E quais novas oportunidades de aprendizagem a gente vai ter numa educação integral? Olha, a gente vai ter possibilidades de sociabilidade, a gente vai ter outras oportunidades de diálogo, né, de troca. A gente não estava falando agora há pouco que isso, inclusive, garante aí pensar as questões da democracia, né?
A partir de quê? A partir dessa relação dialógica, a partir do diálogo, a partir desta oportunidade de estabelecer e de relações nessa rede de coletivos, né? Que vão sempre convergir para uma reeducação. Então, seria uma outra maneira de educar, inclusive, que vai reverberar isso, que vai ecoar na gestão pública, na gestão política dos sistemas de ensino, né? É uma questão aí de política pública educacional. Percebeu aí a dimensão dessa questão de educação integral? Então, é o quê? É assumir essa abertura para o diálogo, né? Para a construção de uma coisa fundamental. Olha, para a construção do projeto político pedagógico das escolas. E esse projeto político pedagógico, ele tem que considerar várias dimensões, né? Ele tem que entender que a educação integral vai trazer aí positividades, né? Uma educação mais positiva, uma educação de melhor qualidade. E a educação integral, ela traz no seu bojo a ideia de que a educação vai desempenhar um papel significativo e imprescindível na formação do ser humano. E isso não vai se esgotar no tempo e no espaço da escola, muito menos no tempo diário e relógio de 4 horas. Ora, eu tenho que considerar que os estudantes, eles são sujeitos de experiências, são sujeitos de vivências e que vão depender de processos educacionais intencionais, mais abrangentes, que consideram a abertura do espaço escolar e outras possibilidades de espaços diversos, né? E que sejam também espaços de aprendizagem. Eu não vou aprender só dentro de uma sala de aula, sentada numa carteira, enfileirada, mas eu posso aprender e desenvolver outras habilidades e competências em outros espaços, em outros tempos. Então, esse debate da ampliação do tempo efetivo de trabalho escolar não é só uma questão de aumentar o tempo de permanência na escola, nem como o espaço das atividades extracurriculares, sabe? Ah, vou fazer uma atividade num museu, eu vou fazer uma atividade num teatro, ora, mas eu posso fazer numa praça, por que não? Eu posso fazer numa quadra, eu não preciso ter esta característica de sair da escola só para uma questão de ordem assistencialista e complementar, mas eu vou propor outros espaços e outros tempos de aprendizagem para ampliar aí a qualidade da educação. Então, acima de tudo, é uma questão da gente pensar o projeto político-pedagógico e reorganizar o currículo. E que esse currículo, né, proposto no projeto político-pedagógico da escola seja capaz de integrar os espaços, os tempos, os conhecimentos e também essa capacidade de formação do ser humano da maneira mais completa possível. Bora lá resolver a questão? Olha aí, questão 1, 2019, VUNESP, Prefeitura de Campinas, professor de Educação Básica. Entre as afirmativas a seguir sobre a educação integral, assinale a incorreta. Já sabe o que eu vou te falar, né? É a incorreta? Escreve aqui do ladinho a errada, porque assim você não esquece e não deixa a sua cabeça te enganar. Vamos lá. A. Requer considerar as variáveis tempo e espaço referentes à ampliação da jornada escolar e estruturação de ambientes apropriados às atividades a serem desenvolvidas. Olha, isso está correto, porque a gente tem que considerar sim essas variáveis, né, de tempo e espaço, não só em relação à ampliação da jornada, né, mas também pensando aí ambientes que sejam apropriados, que sejam condizentes com as atividades a serem desenvolvidas. Então,
Não é a nossa alternativa. Vamos para a alternativa B. Já possui normatização, no entanto, ainda carece de muitas ações para que possa se tornar uma realidade e atender ao Plano Nacional de Educação. Perfeito, já tem normatização que fala a respeito da educação integral, mas falta ainda que as pessoas coloquem efetivamente essa questão em prática. Vamos lá para a alternativa C. Requer a reestruturação de tempos e espaços escolares, não interferindo no paradigma educacional da instituição. Olha, como que não vai interferir? Claro que vai interferir, né? Pensar uma educação integral interfere sim nos entendimentos e no pensamento da instituição escolar. Então, a nossa alternativa é a C, mas vamos ver as outras. O aumento do tempo na escola só será efetivo se comprometido com a qualidade da educação e a formação do indivíduo completo. É isso mesmo, não adianta eu ficar com o estudante 8 horas relógio, 7 horas relógio na escola, mas não proporcionar efetivamente uma formação completa do ser humano em todas as dimensões, dimensão física, emocional, psicológica, cognitiva, percebe? Eu tenho que trabalhar com todas essas questões. Para sua efetivação é preciso maior valorização e capacitação profissional. Claro, né? Porque eu preciso largar aquele entendimento que eu tenho de educação tradicional, de educação parcial e entender que agora eu vou formar o cidadão completo, né? De uma maneira integral, de uma maneira holística. Portanto, eu tenho que repensar a formação e a capacitação dos profissionais que trabalham na escola. Portanto, nossa alternativa correta da primeira questão é a alternativa C, que eu tenho certeza que você gabaritou. Vamos gabaritar mais? Bora lá! Vamos lá? 2015, gestão concurso, nas experiências de educação integral conhecidas, podemos perceber que as concepções que orientam as ações e espaços são muito variadas em relação aos objetivos, à organização, ao tipo de atividade proposta, assim como as próprias denominações, né, de contraturno, turno inverso, turno contrário, ampliação de jornada, turno complementar, atividades extras, entre outros. A ampliação da jornada na perspectiva da educação integral auxilia as instituições educacionais a repensar as suas práticas e procedimentos, a construir novas organizações curriculares voltadas para concepções de aprendizagem, como um conjunto de práticas e significados multirreferenciados, interrelacionais e contextualizados, nos quais a ação educativa tenha como meta tentar compreender e modificar situações concretas do mundo. Esse texto foi tirado do texto Educação Integral, lá do MEC. Com base nessa argumentação, é possível dizer que a educação integral é o quê, né? O que é a educação integral? Olha aí, primeiro, tem por objetivo prioritariamente dar conta dos problemas enfrentados por professores no tocante ao baixo desempenho dos alunos? Claro que não, né? Não tem que ser prioritariamente dar conta dos problemas enfrentados pelos professores. Não é isso que a educação integral considera, né? Se a gente pegar aí o entendimento de educação integral, é muito mais do que isso, né? É a formação completa do estudante e não prioritariamente que os professores enfrentem aí as questões de baixo desempenho dos estudantes. Isso é um outro problema, né? 2. Pressupõe
uma nova organização do currículo escolar, beleza, em que disciplinas escolares possam ter mais tempo para aprofundamento no conhecimento, perfeito, né? Porque tem que pensar nesta possibilidade também. Determinado conteúdo, se estiver sendo trabalhado de uma maneira positiva, por que não ampliar o tempo, ampliar possibilidades de espaço, outras variáveis, né? Então, sim, ok, pressupõe sim considerar essas questões. 3, implica a articulação da escola com outros espaços educativos, presentes na comunidade, na cidade, com foco nas aprendizagens, perfeito. É considerar outros espaços que sejam também espaços de aprendizagem e que são outros espaços não só dentro da escola, mas que sejam disponíveis ali na comunidade local ou mesmo na cidade, não precisa ser ali naquele entorno, pode ser mais distante. Então, sim, eu tenho que pensar e considerar não só tempo, mas também outros espaços. E 4, favorece o estabelecimento de um novo contrato social na educação, em que diferentes agentes sociais se tornam também agentes educativos. Claro que sim, né? Porque quando eu estou pensando alargadamente a educação em tempos e espaços, estou pensando numa formação integral, estou pensando nessa formação holística, sim, eu também tenho que considerar esta questão de outros agentes que podem proporcionar aprendizagens, né? Que podem proporcionar ensino, que podem proporcionar aí esta relação de aprendizagem que seja de uma melhor qualidade, de uma outra intensidade. Então, estão corretos, o 2, o 3 e o 4. Então, é correto o que se afirma em 2 e 4 apenas não, 1 e 3 não, 2, 3 e 4 é nossa alternativa C. Portanto, tenho certeza que você também gabaritou esta questão. Bora lá resolver mais? A gente tem mais 3 hoje. Olha aí, vamos lá, 2019, VUNESP, Prefeitura de Campinas, que fica no estado de São Paulo, professor de Educação Básica, área de Geografia. Sobre o tema Escola para a Educação Integral, assinale a alternativa correta. A abrangência das funções da escola para a educação integral nos dias atuais coloca-se como um desafio. Beleza. Principalmente como uma instituição educadora e protetora, cabendo ao professor a clareza e firmeza da finalidade pedagógica sem se envolver com as demais funções extra-sala. Errado, né? Sem se envolver de jeito nenhum, né? Educação integral, esse professor tem que se envolver, sim, em questões que estão para além da sala de aula. A gente não está pensando aqui em espaços de uma maneira alargada, né? Espaços diferenciados de aprendizagem. B. A educação integral no Brasil, com base na legislação específica, nos últimos anos, traz novas possibilidades de articulação entre campos da educação do desenvolvimento social, saúde, esporte, inclusão digital, cultura, ainda que o caminho a ser percorrido seja longo até transformar o legal em real. Perfeito. É aquela questão que a gente viu agora há pouco. Já está na legislação, já está na normativa e as questões às vezes levam um tempo para serem efetivadas de fato ali na localidade, na escola, né? No chão da escola que a gente diz. Então, é a nossa alternativa, mas vamos olhar as outras. C.
Novas tarefas são atribuídas aos profissionais da escola com a implementação da educação integral, as quais têm sido incorporadas de forma consciente e comprometida, minimizando as tensões entre os profissionais, famílias e a própria comunidade. Ora, novas tarefas, elas não estão sendo atribuídas e muito menos minimizando as tensões entre os profissionais, as famílias e a própria comunidade. Porque, afinal de contas, a escola, que é um local de trânsito de várias pessoas, é um local que sim, haverá conflitos, né? E a gente não pode fingir que esta realidade não existe, tá? Então, não dá para minimizar essas tensões. A gente tem que lidar com elas. É diferente, mas não dá para minimizar, não dá para botar uma lente cor-de-rosa e fingir que elas não existem, tá? O projeto de educação integral é fruto de pesquisas e contribuições de especialistas nas secretarias municipais de educação e saúde, que, ao elaborarem um projeto particular à realidade de cada município, apresentam à comunidade escolar e à sociedade civil para aprovação e ajustes quando necessário. Não vai apresentar à sociedade, né, à comunidade escolar e à sociedade civil para aprovação e ajustes quando necessário, né? E também essa relação com a saúde está um pouco distante. Às vezes, sim, nessa formação integral, nessa educação integral, articulam-se outros setores, né? Então, há sim um pensamento aí, mas não é só com a saúde, é com a cultura, é com o esporte, é com o lazer, enfim, não é só com a saúde. E a educação integral deve estar inscrita no campo das políticas públicas sociais, beleza, secundarizando a especificidade das políticas educacionais, secundarizando, quer dizer, deixando de segundo lado, né, as políticas educacionais dirigidas às crianças, aos jovens e adultos, pois atende a um complexo e estruturado conjunto de disposições legais no amplo vigor do país. Ai, não, né? Me poupe. A gente não precisa nem comentar isso. Secundarizando, quer dizer, é deixar a educação, as políticas públicas educacionais em segundo plano? Claro que não, né? Quando a gente pensa a educação integral, isso é política pública, né? Enfim, tem que ter a devida importância. Portanto, nosso gabarito da questão 3 é gabarito B, de bora lá resolver mais duas. Questão número 4, 2016, banca NC, da Universidade Federal do Paraná, Prefeitura de Curitiba, docência 1. A primeira escola em regime de período integral no Brasil data da década de 50. Beleza, a gente viu isso agora há pouco, né, no século passado. De lá para cá, o debate sobre a educação em tempo integral tem se intensificado, principalmente a partir da década de 80. Ok, mas é somente com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394 de 96, que se observa um avanço nas discussões retomadas no assunto, pois o artigo 34, parágrafo 2º, recomenda que o ensino fundamental passe progressivamente a ser ministrado em tempo integral, com ampliação gradativa do período de permanência do estudante na escola. A partir desse contexto e das orientações da Rede Municipal de Educação de Curitiba para a educação integral, é correto o que está onde? Vamos lá. A educação integral diz respeito à ampliação do tempo de permanência dos estudantes na escola, de modo que sua interferência se limita aos tempos escolares? Claro que não. A gente acabou de ver que a educação integral não necessariamente está ligada ao conceito de ampliação do tempo na escola. Então, não diz respeito só à ampliação do tempo na escola. A educação integral exige a organização do espaço e do currículo para integrar a busca pelo desenvolvimento intelectual e emocional dos estudantes, seu bem-estar com relação à alimentação, higiene, segurança e proteção. Perfeito, né? Porque ela exige sim essa outra organização. O que ela exige dessa outra organização? Ó, o PPP.
né, das escolas, que sejam repensados, que sejam reelaborados. Ao que tudo indica, é a nossa alternativa correta, mas vamos ver as demais. Para a organização do tempo ampliado, devem ser tomados como critério de organização aspectos como nível de escolaridade e turma de referência no turno contrário. Claro que não, né? Não é só oferecendo um turno contrário e muito menos considerando aí o nível de escolaridade das turmas para eu fazer uma proposta no contraturno. Não é assim que se faz uma educação integral, né? Educação integral, a gente já viu que independe de tempo e independe de espaço. A gente tem que romper com esse paradigma de entender que a escola funciona 4 horas e que ela pode funcionar outras 4 horas no contraturno. Ela até pode oferecer no contraturno outras atividades, outras vivências, outras experiências, tá? Mas não, essa relação inexiste. D. As atividades desenvolvidas no contraturno devem ser uma continuidade das que ocorrem no período regular de aula. Não, elas não têm que ser uma continuidade. O estudante, se ficar no contraturno, não está ali só para continuar aquilo que foi estabelecido como processo de ensino e aprendizagem no turno, mas poder proporcionar aí outras atividades, outras vivências, outras experiências, outras aprendizagens. Então, a nossa alternativa correta é mesmo a alternativa B, de que bom que tá dando tudo certo, não é mesmo? Ó, vamos agora lá para a última questão? Bora lá! Vamos lá? Última questão, hein? Vamos pegar aqui uma ponta, né? Pra gente marcar. Ó, 2019, VUNESP, Prefeitura de Birigui, Estado de São Paulo, diretor de SEI. Ó, o conceito de educação integral expresso na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, refere-se a linearidade do desenvolvimento do alunado, ou seja, a apresentação dos conteúdos organizados e apresentados em uma sequência lógica? Claro que não, né? Não existe essa linearidade quando a gente pensa e considera a educação integral, que é uma educação holística, é a formação ampliada, né, do ser humano. B, uma visão que privilegia a dimensão afetiva? Não. Logo de cara, não privilegia. Não tem uma dimensão que tenha que ser privilegiada na formação integral, né? Ou seja, a necessidade de atenção de uma dimensão na relação que estabelece com os educandos em detrimento do desenvolvimento cognitivo? Claro que não, né? C. Ampliação da jornada educacional diária, garantindo um mínimo de 6 horas diárias ou 1.200 horas anuais nos 200 dias letivos previsto no calendário de cada unidade escolar? Claro que não, não é só ampliando a jornada educacional que a gente vai ter uma educação integral. D. Fragmentação radicalmente disciplinar. Como que é isso? Fragmentar o conteúdo, né, do conhecimento através de apresentação de conteúdos relativamente, olha só, relativamente estanques e conexos? Claro que não, né? Só pode ser nossa alternativa a letra E. Vamos lá. Promoção de uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno das suas singularidades e diversidades do seu alunado. Portanto, nossa alternativa correta da questão 5 é a alternativa E. Tudo bem? Tudo certo? Não esquece de dar o seu joinha aqui no vídeo, que eu tenho certeza que pode ter contribuído aí com seus estudos. Divulga com os seus amigos, então compartilha aí e obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau!